Olá pessoal, continuando nossa aula sobre medidas resumo, hoje nós vamos aprender sobre medidas de posição. As medidas de posição, elas indicam um ponto aonde a distribuição dos dados se encontra. Por isso que é uma medida de localização. E vamos ver nessa aula três tipos. A primeira é a média aritmética, a segunda é a mediana e a terceira é a moda. Existem várias outras, mas essas três são as mais importantes e é a que vamos aprender nessa disciplina. E uma observação: quando utilizamos essas medidas resumo, estamos, de certa forma, perdendo informação, porque reduzimos drasticamente o nosso conjunto de dados em apenas um número. E a primeira medida de posição que vamos estudar é a média aritmética. E o que seria isso? É a soma de todos os valores observados da nossa variável dividido pelo total de observações. Por exemplo, aqui nós temos vários cereais e na tabela da direita temos as informações sobre a quantidade de sódio em cada um desses produtos. Então, são 20 observações sobre a quantidade de sódio e queremos calcular uma medida resumo, mais especificamente a média aritmética. E como isso é feito? É a soma de todas as observações, nesse caso de 0 até 290, dividido pelo total de observações, que são 20. E isso dá 185,5. Outro exemplo. Número de acidentes no mês de janeiro. Nós temos ao lado direito a tabela de frequência dessa variável número de acidentes, que varia de 0 até 5, e na segunda coluna é a frequência de dias em que aconteceram cada um destes números de acidentes. Por exemplo, 18 dias ocorreram 0 acidentes, 5 dias ocorreu 1 acidente. E assim por diante. Qual que seria a média de acidentes? Nós representamos por esse x barra, que é a frequência de dias que aconteceram determinado número de acidentes. Então, 18 dias aconteceu 0 acidentes, mais 5 dias aconteceu 1 acidente, e assim para todas as categorias. Tudo isso dividido por 31. Porque o que eu estou tirando aqui de média é a média de acidentes nos 31 dias. Isso dá algo em torno de 1. Então, basicamente, é assim que calculamos média aritmética. E essa média pode ser uma média amostral ou populacional. E fazemos uma diferenciação matemática dessas duas informações através de uma letra maiúscula no tamanho da amostra. A média populacional, consideramos o N maiúsculo e para a média amostral, consideramos um N minúsculo. Além disso, quando estamos tratando de informações populacionais, utilizamos letras gregas. Veja, é o Mi. Do lado direito, para informações amostrais, não temos esse tipo de representação e consideramos um x barra. Então, sempre quando tivermos letras gregas, já tenha em mente que estamos nos referindo, em geral, de informações da população. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, os dados representam as vendas semanais de vendedores de gêneros alimentícios. Então, temos a variável vendas semanais e na coluna da direita temos o número de vendedores que realizaram determinado intervalo de vendas semanais. Então, a média que eu vou calcular aqui é a média de vendas semanais. Essa é a minha variável de interesse. A coluna da direita é, de certa forma, a frequência com que tivemos vendas semanais de 30 a 35, que foram 2, de 35 a 40, que foram 10, e assim por diante. E nesse caso, veja que interessante, a minha variável vendas semanais não assume um valor em específico.
assume intervalos. E como então eu vou considerar uma média, sabendo que eu tenho somente o intervalo? Consideramos o ponto central dentro desse intervalo. Então, a nossa média, nesse caso, fica da seguinte forma: 32,5, que é o valor central, vezes a frequência com que aconteceu esse intervalo, que são 2 vendedores que entraram nesse intervalo, mais 37,5, que é o ponto médio do intervalo da segunda categoria, vezes a frequência com que ocorreu essa segunda categoria. E assim para todo mundo. Dividido por quanto, Eduardo? Dividido pela frequência total. A frequência total, nesse caso, é de 200 vendedores. E essa média, então, dá 51,2. E no gráfico, a média se encontra exatamente aqui. É o centro de massa dessa densidade. Vamos ver mais um exemplo. Nas aulas passadas, quando estudamos gráficos, vimos esse artigo e a distribuição é um histograma e esses pontos em vermelho são exatamente as médias amostrais para cada candidato. Mais um exemplo. Número de filhos em 100 famílias. Então, aqui temos a variável número de filhos, que varia de 0 até mais que 5, e a frequência com que acontece cada uma dessas categorias. Nesse caso, existe algum problema quando vamos calcular a média? Ora, Eduardo, eu não saberia te dizer qual valor colocar na categoria mais do que 5. Nesse caso, poderíamos dizer que mais que 5 será considerado como 6. E assim procedemos para o cálculo da média. Então, é o valor da variável vezes a frequência, 0 vezes 17. Valor da variável, 1, vezes a frequência, 20. E assim até a última categoria, que seria mais que 5, mas nós estamos considerando 6. A frequência é 5. Isso tudo dividido pela soma da frequência total, que é 100, nesse caso 100 famílias. E o resultado dá 2,11. Mais um exemplo. Deseja-se estudar o número de erros de impressão em um livro e, para tanto, escolheu-se uma amostra de 50 páginas, tendo o seguinte resultado na tabela. A variável é o número de erros e a segunda coluna é a frequência com que aconteceu o erro 0, frequência com que aconteceu o erro 1 e assim por diante. Se o livro tem 500 páginas, qual o número de erros esperado nesse livro? Agora, a pergunta é sobre o número de erros no livro todo. E para obter essa informação, primeiro encontramos o número de erros por página e depois extrapolamos para o número de erros no livro todo. E qual que seria o número de erros por página? Que aqui eu estou representando por esse ME. É o valor da variável, que é o 0, vezes a frequência com que ela aparece, mais valor da variável 1 vezes a frequência, e assim para todo mundo. Tudo isso dividido pela soma da frequência total, que é 50. Assim, o que temos é 0,66 erros por página. É a média de erros por página. Mas como a pergunta é o livro todo, temos que multiplicar esse 0,66 por 500. Então, espera-se que tenhamos 330 erros no livro como um todo. Então, essa é a primeira medida de posição que vimos, a média aritmética. A segunda é a mediana, que é um outro tipo de medida e entrega uma informação diferente da anterior. E o que seria a mediana? É o valor que ocupa a posição central da minha série ordenada. Ou seja, é aquela observação que separa o conjunto de dados 50% para um lado, 50% para o outro. Sendo mais específico, imagine que tenhamos 7 observações e aqui ordenamos essas observações. Então, esse x entre parênteses 1 significa a menor observação.
x entre parênteses 2 significa a segunda menor e assim por diante. A mediana é o valor que separa essas informações, 50% para um lado, 50% para o outro. Então, nesse caso, a mediana é o x entre parênteses 4. Veja, não é a quarta observação, é a quarta observação ordenada. Vamos ver um exemplo. Determine a mediana no conjunto de observações abaixo. Então, a gente tem aqui 9 observações e queremos encontrar a mediana. Primeiro de tudo, temos que ordenar essas observações. Ordenando, temos 1, 2, 5, 7 até o 130. A observação central é exatamente essa 8, porque ela separa 4 para um lado e 4 para o outro. Beleza, Eduardo. Já entendi como funciona a mediana, aparentemente é bem simples de calcular. Vamos ver mais um exemplo. Considere as quantidades de sódio em 20 cereais matinais. Então, agora não são mais 9 observações, número ímpar, mas agora são 20, um número par de observações. Encontre a mediana dos dados. Essas são as observações já ordenadas, para facilitar um pouco mais. E se fôssemos separar 50% para um lado e 50% para o outro, teríamos essa situação. Não temos um número central, tal que 50% fique de um lado e 50% fique do outro. O que temos que fazer nesse momento? Tirar uma média destes dois valores, 195 e 205. E a mediana será exatamente esse ponto central. Então, quando temos um número ímpar de observações, é muito fácil de encontrar o valor central. Por outro lado, quando temos um número par de observações, como é esse o caso, temos que tirar uma média das duas observações que estão no centro. Ou seja, formalmente, o que temos é este cenário. A mediana é o valor que ocupa a posição central da série ordenada, e quando temos um número par de observações, a mediana é um cálculo de uma média de duas observações. Pode parecer um pouco confuso em um primeiro momento, mas depois que praticamos, isso fica muito mais intuitivo. E daqui extraímos uma informação importante. A mediana, assim como a média, não necessariamente entrega um valor que faz parte dos seus dados. Quando os dados têm um número ímpar de observações, a mediana vai de fato ser um número observado. Quando os dados têm um número par de observações, não necessariamente a mediana fará parte do rol de valores observados. Mais um exemplo. A tabela refere-se ao número de acidentes em janeiro, então temos uma variável categorizada de 0 até 5, e na segunda coluna a frequência com que cada um desses valores acontecem. Qual que é a mediana nesse caso? A mediana é o valor que separa 50% das observações para um lado, 50% para o outro. Temos 31 observações. Como é um número ímpar, basta que encontremos qual é a observação que está exatamente no meio, que é a observação x16, entre parênteses, ou seja, a observação ordenada 16. E veja que, se eu ordenar todas as observações, já temos 18 observações em 0. Isso quer dizer que a observação 16 ordenada é o próprio 0. Vamos ver um exemplo aplicado. Nesse caso, é um artigo que trata da meta de redução da emissão de gases, e esses gráficos têm várias linhas, e veja o que está escrito no último gráfico da direita. A linha mais forte é a mediana e a linha mais fraquinha é a amplitude dos meus dados. Então, aqui temos duas medidas resumo, a mediana e a amplitude. Vamos voltar para o exemplo do número de filhos e agora calcular a mediana. Novamente, mediana é o valor central. Como temos 100 famílias,
o valor central não vai ser uma observação de fato, mas vai ser uma média entre duas observações. O que temos aqui é 17 vezes apareceram o 0, depois 20 vezes apareceu o número 1, 28 vezes apareceu o número 2 e assim por diante. Queremos a observação central, que separa 50% dos dados para um lado, 50% para o outro. Então, se somarmos 17 com 20, são 37 observações. Não chegamos nem perto dos 50%. Se começarmos a incluir as observações da terceira categoria, que é o 2, aos poucos vamos chegando até os 50%. Ou seja, a mediana nesse caso é o número 2, porque dentro dessa frequência de 28 números 2, em algum momento ela vai separar 50% para um lado, 50% do outro. E a última medida de posição que vamos ver hoje é a moda, que é a medida talvez mais intuitiva para a gente, porque a gente utiliza normalmente. Quando falamos o que está na moda, é exatamente aquilo que vemos com mais frequência nas ruas, por exemplo. Em estatística, é a mesma ideia. A moda é a observação mais frequente. Por exemplo, temos a variável aqui número de filhos, do lado a frequência. Se nos fosse perguntado qual é a moda, significa qual é a categoria mais frequente dessa variável. Então, nesse caso, a moda é 2 filhos. E quando temos valores contínuos, como as vendas semanais? A moda é o ponto mais alto da densidade. Então, nesse caso, seria essa categoria aqui. Mais um exemplo. Qual é a moda aqui? Ora, Eduardo, a categoria mais frequente é o 0. Ou seja, a moda é 0. Então, a moda não é 18. A moda é a categoria mais frequente. E esse tipo de abordagem é útil, por exemplo, quando você tem um sistema de recomendação de algum produto de um usuário que nunca comprou nada. Ou seja, você não sabe nada sobre esse usuário. O que você recomendaria para ele? Ora, eu recomendaria o que está na moda, o que as pessoas estão comprando com mais frequência. E a distribuição, ela pode ser amodal quando todas as frequências são exatamente iguais. E nesse caso, então, não temos um valor mais frequente, porque todos têm a mesma frequência. Ou ainda, poderíamos ter duas categorias com frequências mais altas e iguais. Nesse caso, dizemos que a distribuição é plurimodal, ou seja, tem mais de uma moda. E as medidas resumo de posição não param por aí. Nós vimos apenas 3, mas existem várias outras. E voltando ao exemplo do naufrágio do Titanic, podemos entender mais algumas medidas resumo que estão sendo descritas nessa tabela. Temos a média ali no meio, embaixo temos o mínimo, que é o valor mínimo de idade observado, o valor máximo de idade observado. Isso tudo são informações de posição. Então terminamos essa aula que tratou sobre medidas resumo de posição. Na próxima aula vamos estudar as medidas resumo de dispersão.